das águas doces dos rios, as águas salgadas do mar. Eu chamo a rainha da floresta, a dona dessa festa para nos saudar. Sua arte, a que serve? Pessoas que estão aí do outro lado da tela, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Fernanda Colgo, da Companhia Casmerim, e esse é o 5º encontro do ciclo Agroecologia em Contos, gotas da alfabetização ecológica no tom da educação do ser poético. Nos primeiros 4 vídeos, eu narrei algumas histórias de Ana Primavesi, do seu livro A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, publicado pela editora Expressão Popular. E hoje, para nós fecharmos esse ciclo, eu vou compartilhar com vocês algumas singelas notas, gotas, do oceano de possibilidades de 2 temas que perpassam a ação, esse ciclo, né? A arte de contar histórias e a composição de projetos poético-pedagógicos para a conscientização, para uma educação para a cidadania planetária. Então eu vou abordar esses temas bem introdutoriamente hoje, a partir da minha experiência como artista, educadora, pesquisadora da Companhia Casmerim. E eu comecei esse vídeo com uma pergunta: sua arte a que serve? Essa é uma questão fundamental para as nossas reflexões de hoje, e é uma proposição que cabe a todo tipo de arte, toda ação estética, seja ela cozinhar, jardinar, cuidar de crianças, idosos, gestantes, escrever, medicar, educar, cantar, dançar, dramatizar. Mas hoje eu ajusto o foco para artistas ou amantes da educação e da narração de histórias. A que serve sua arte? Ou, em outras palavras, o que te encanta? O que te move? Tendo clareza nessa resposta, nós podemos dar um passo fundamental, ou diria mesmo fundante, a escolha de temas e repertórios. Como artista do verbo, contadora de histórias, griote, eu digo a vocês que a minha arte está a serviço do bem viver. Eu me proponho e me coloco a verter o vapor poético em prol da Mãe Terra e dos seres que nela habitam. Nesse sentido, nos projetos e nas ações da Companhia Casmerim, eu objetivo favorecer a educação ou a expressão do ser poético e trazer à tona poéticas da diversidade, ecos da alfabetização ecológica, de uma ecologia de saberes, percebendo e utilizando a palavra em suas dimensões de ação e reflexão, de conscientização, como ensinou o maestro Paulo Freire. E então fazer soar ou sonhar contos, cantos, poéticas, seres, saberes, linguagens, performances, visões de mundo, culturas, enfim. Culturas não hegemônicas, repertórios de resistência que, acredito, podem contribuir para a descolonização das percepções, dos pensamentos, podem contribuir para a expansão dos imaginários, das paisagens poéticas e
para a constituição de atitudes de reconhecimento, contato, valorização, cooperação. A intenção é conduzir as atividades de modo poético e lúdico, a fim de tocar os sentidos dos participantes, surpreendê-los, fazê-los transbordar, oferecer elementos para que cada interlocutor possa libertar os seus sentidos e abrir-se ao outro, estabelecer contato, conhecer e maravilhar-se e encantar-se com a diversidade da vida, com a diversidade de culturas vividas por diferentes pessoas em distintos cantos de Brasis e da terra, nosso lar. E, ao conhecer e encantar-se, amar e cuidar. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou buscando literaturas orais e escritas, em verso e prosa, cantos, danças, pinturas, culturas, que possam compor o repertório com o qual vou contar histórias ou desenvolver projetos poético-pedagógicos com crianças e não só com crianças. Bem, escolhido o repertório, próximo passo é fundamental apropriar-se dele, fazer daquela experiência ali narrada a sua própria experiência, para que você possa contá-la com propriedade, fazer daquela história a sua história. Perceber o tom que ela faz soar, visualizar as paisagens que ela evoca, sentir os aromas que ela exala, escutar a sua melodia, seus ritmos, sofrer as suas dores e alegrias, né? E procurar maneiras no corpo, na voz, nas pausas, nos olhos, nas vestimentas e adereços, se essa for a sua opção, procurar então maneiras de transmitir a experiência da história aos interlocutores naquele aqui, agora da performance, naquele momento onde há simultânea transmissão e recepção da mensagem poética. Todo esse processo exige pesquisa, dedicação, leitura. Digamos que para contar histórias, você precisa montar e ter à sua disposição uma boa caixa de ferramentas. Claro que esse processo ele vai ser diferenciado para professores em sala de aula ou narradores artistas em um palco. Mas em ambos os casos, mesmo que a professora ou professor leia a história para as crianças, é fundamental que antes se aproprie dela. Bem, e por falar em sala de aula, alguém aí pode estar perguntando: Fernanda, e por que você fala projeto poético pedagógico e não político pedagógico? Bom, antes de mais nada, é importante ter em mente que poético é também político. A poética de alguém, de algum lugar, povo, tempo, ela exprime sua visão de mundo e, portanto, fala de sua ação política, porque, como sabemos, toda a ação é política, não existe neutralidade e quem esclarece, mais uma vez, é Paulo Freire. Mas o termo poético aqui, ele tem a ver com o modo como os projetos, temas, repertórios são percebidos e realizados. Essa proposta ela é inspirada por um pequeno e belíssimo texto de Carlos Drummond de Andrade,
intitulado Educação do Ser Poético. Uma proposição que chega aos meus ouvidos em tom de alerta e também de esperança. Por que motivo as crianças, de modo geral, são poetas e com o tempo deixam de sê-lo? Com essa questão, Drummond inicia um pequeno texto que, devido à sua profundidade, se desdobra em múltiplas possibilidades. Se vocês ainda não conhecem, vale a pena leiam. Entre tantas belas questões e afirmações, o poeta diz que, e eu vou trazer aqui uma breve citação, diz que a escola enche o menino de matemática, de geografia, de linguagem, sem, via de regra, fazê-lo através da poesia da matemática, da geografia, da linguagem. A escola não repara em seu ser poético, não o atende em sua capacidade de viver poeticamente o conhecimento e o mundo. O que eu pediria à escola, se não me faltassem luzes pedagógicas, era considerar a poesia como a primeira visão direta das coisas e depois como veículo de informação prática e teórica, preservando em cada aluno o fundo mágico, lúdico, intuitivo e criativo que se identifica basicamente com a sensibilidade poética. As palavras do poeta vêm ao encontro dos meus anseios de uma educação pela arte e inserida aqui em uma ecologia de saberes, da educação do ser poético, nos movemos ou dialogamos com a alfabetização ecológica. E eu encontro as proposições do físico e pesquisador Fritjof Capra, que em suas análises acerca da teoria quântica, afirma que somos partes inseparáveis do cosmo em que estamos inseridos. E se somos parte da teia da vida, importa entender como a natureza sustenta essa teia. Então, por meio de experiências diretas com o mundo natural, e principalmente aqui, na nossa abordagem, a partir das potencialidades da literatura, nós podemos compor projetos em que as crianças possam vivenciar poética e ludicamente e entender os fenômenos básicos no que se refere à alfabetização ecológica. E quantas possibilidades há para conhecer a natureza e aprender com sua sabedoria e com ela se encantar. Vejamos os exemplos das histórias de Ana Primavera contadas nesse ciclo. Quantas possibilidades de temas para projetos pedagógicos e ecológicos e poéticos essas histórias nos trazem. Por exemplo, dentro ali daquelas histórias narradas, é possível abordar o ciclo das águas, das plantas, da vida de maneira geral. Os animais, elementos químicos, fungos, bactérias que habitam cada ecossistema, a importância da água, a composição e os cuidados com o solo, o endereço ecológico, que nascentes, que rios banham a nossa região, que tipo de vegetação, quais animais há. Também podemos abordar a visão crítica da utilização de agrotóxicos, de máquinas pesadas, do agronegócio e seus desdobramentos maléficos, a percepção da belíssima e delicada teia da vida
e a consciência de que cada ação impacta essa teia de maneira criativa ou destrutiva. É preciso lembrar que a Terra, Gaia, nossa casa, mãe, e os seres que nela habitam, o que inclui nós mesmos, atravessa uma grave crise climática, planetária, estrutural. Diversos povos originários, bem como cientistas do mundo inteiro, alertam. O que está em questão é a própria vida como a conhecemos, incluindo a existência humana. Trata-se, portanto, de uma situação de emergência. Vejam, por exemplo, na maravilhosa obra A Queda do Céu, de Davi Copenaua e Bruce Albert, onde o antropólogo ele privilegia totalmente a voz do xamã Yanomami. Que livro impressionante! E diante dele, dessa cultura, vida, memórias, conhecimentos, nós vemos denúncias gravíssimas e alertas fundamentais, se quisermos continuar existindo sem que o céu caia em nossas cabeças. Então, repertórios como esses, de Ana Primavera, de Davi Copenaua, entre tantos outros, eles nos oferecem a oportunidade de conhecer, pelo menos um pouquinho, culturas outras, ciências e poéticas outras, que não aquelas em que talvez nascemos inseridos. Eles nos oferecem uma oportunidade de diálogo. Nós podemos, de repente, aprender, perceber que ainda existem modos de vida diversos para além de um sistema que se quer homogêneo, totalizante, e que tem se mostrado tão destrutivo, tão devastador. Um sistema que desconsidera a vida em todas as suas formas, um sistema que está matando pessoas no mundo inteiro, assassinando culturas, línguas, territórios, rios, mares, florestas, montanhas. Sistema que, em última instância, está matando a todos nós ao dilapidar o planeta. E nesse diálogo, então, com pessoas, culturas outras, nós podemos, quem sabe, encontrar ou criar visões de mundo mais integradoras, menos excludentes e destrutivas. Quem sabe nós possamos vislumbrar modos de vida que ainda resistem, cada um à sua maneira, a esse rolo compressor da globalização massificadora, do modelo falido, falso, mentiroso de desenvolvimento e progresso do agronegócio ou do capitalismo usurpador, verde, cinza, ou seja lá de qual cor. Visualizar culturas em que o ser humano não está, pelo menos não totalmente, descolado desse organismo vivo que é a Terra. Como bem coloca o poeta da Martinica, Edouard Glissant, nós vivemos, falamos, escrevemos, e eu acrescento, educamos, contamos histórias diante do caos mundo. E não podemos ignorar isso. Então, havemos de sintonizar a nossa voz na frequência que consideramos mais adequada, no tom que melhor afinar com nossos sonhos e ideais. É claro, existem homens e mulheres que não são amigos dos parasitas, nem da poluição dos rios, mares ou do ar,
Ana Primavera é uma delas, uma mulher que com sua capacidade fantástica e grande simplicidade, com sua visão científica e sua sensibilidade poética em relação à vida em nosso planeta, ao solo, às águas, plantas, animais, aos fungos, bactérias, elementos químicos, ventos, seres humanos, seus ciclos e profunda interconexão, Primavera encantou uma legião de outras mulheres e homens ensinando e praticando a agroecologia. Essa série de vídeos, esse ciclo Agroecologia em Contos, constitui também uma homenagem a Ana, que se encantou, que se tornou encanto da natureza, se encantando em Jatobá. Ana, que trazia a primavera até no nome, e evoco Cecília. Mas é certo que a primavera chega, é certo que a vida não se esquece e a terra maternalmente se enfeita para as festas de sua perpetuação. Oh, minha rainha da floresta, você é rainha do mar. Eu peço, ó mãe natureza, que me dê firmeza para eu trabalhar nas ondas do mar.